paz do Senhor Jesus, aqui com você o professor Eliseu Fausto, e hoje estarei expondo os últimos capítulos da carta aos Hebreus. Antes, vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, agradecemos o teu santo e bendito nome, pelo privilégio, Senhor, de estarmos mais uma vez em tua presença. Obrigado por tua graça, bondade e misericórdia, em nos ter concedido o privilégio de estarmos mais esse dia meditando em tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque sabemos que foi o teu poder, o teu Espírito Santo, que nos concedeu esta vitória, nos deu este privilégio glorioso. Pai, queremos, Senhor, usufruir deste momento de oração e leitura da tua palavra da melhor forma possível, Senhor. Queremos que o teu Espírito Santo esteja conosco neste momento, nos dando sabedoria, nos instruindo, Senhor, nas tuas santas verdades, nos fazendo todos os dias sábios para podermos aprender do Senhor e assim também ensinar aqueles que não lhe conhecem, meu Deus. Pai, obrigado, Senhor, por mais esta vitória, obrigado por mais esta carta, por mais este livro da Bíblia que hoje concluímos, para a glória do teu santo e bendito nome. Estamos tão perto, Senhor, de concluirmos mais uma vez nesse ano de 2024, Pai, assim como foi nos anos anteriores, toda a tua palavra, toda a Bíblia. Obrigado por ter nos capacitado a chegar até aqui. Obrigado por ter nos concedido a perseverança pelo poder do teu Espírito Santo. Nós te louvamos por isso, meu Pai. Te bendizemos pelo nome santo do teu Filho amado Jesus, nosso Senhor. Amém. Como o nosso primeiro capítulo é o 10, neste, o autor inicia nos informando que o fato de os sacrifícios mosaicos tinham de ser oferecidos continuamente comprovam que eles jamais poderiam remover de forma absoluta o pecado. O melhor que podiam fazer era ser um lembrete contínuo daquele pecado. No entanto, o corpo de Cristo, oferecido de uma vez por todas, pode remover todo o pecado em qualquer tempo de todos que nele acreditam. Os sacerdotes do Antigo Testamento ficavam de pé enquanto realizavam sua tarefa, pois seu trabalho nunca era totalmente feito. Cristo, porém, tendo oferecido o sacrifício perfeito uma vez por todas, está assentado à mão direita de Deus. Não há mais necessidade de ofertas pelo pecado, pois já temos a nova aliança por causa da morte de Cristo Jesus. A morte de Cristo aperfeiçoou ou santificou de uma vez por todas os que estão sendo santificados. A santificação é tanto um fato consumado quanto um processo contínuo, pois as pessoas que aceitam a morte de Cristo como sacrifício feito em benefício delas são santificadas aos olhos de Deus. Mas a santificação, no entanto, também é um processo de crescimento no qual precisamos ter uma parte ativa. O autor, tendo mostrado a superioridade de Cristo e a salvação que ele oferece, convida agora seus destinatários para entrar plenamente na realidade dessa salvação e encorajar outros crentes a fazerem o mesmo. A carne de Cristo representa o véu que nos separava da presença de Deus no lugar santíssimo. Portanto, quando ele morreu na cruz, aquele véu foi literalmente rasgado em duas partes de alto a baixo. Para aqueles que pecam deliberadamente, depois que receberam o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, apenas o julgamento. A frase, o Senhor julgará o seu povo, sugere que o autor talvez tivesse em mente os crentes, os primeiros destinatários desse escritor, a fim de se prevenirem da apostasia com suas terríveis consequências. São estimulados a recordarem e reavivarem a alegria que experimentaram, até mesmo em meio à perseguição, quando eram recém-convertidos. No capítulo 11, o autor
Tendo chegado ao ápice da sua apresentação de Cristo, nosso sumo sacerdote, ao declarar que o justo viverá pela fé no Salvador, versículo 38, dá vários exemplos da vida real desse tipo de fé. A fé é a certeza, o fundamento, ou a garantia e a prova ou a convicção daquilo que ainda não conseguimos ver. A fé é a confiança no invisível e não no desconhecido. A fé é necessária para confiarmos em Deus e aceitar a salvação do Senhor. O autor apontou vários grandes exemplos da fé. A primeira vítima de assassinato no mundo, Abel, por meio da fé, ainda fala conosco hoje, versículo 4. O fato de Enoque e Noé agradarem a Deus por causa do firme posicionamento que demonstraram contra a iniquidade levou o Senhor a recompensá-los. A fé de Abraão e Sara foi demonstrada de várias maneiras. Quando não sabiam para onde iria, quando não sabiam como iriam, quando não sabiam quando iriam, quando não sabiam o motivo. As ações tomadas por Isaac, Jacó e José demonstraram a fé desses homens nas promessas de Deus feitas para Israel. O profeta Moisés e seus pais eram pessoas de fé. Moisés, pela fé, abandonou o conforto do Egito a fim de enfrentar o desafio de liderar seu povo. Os israelitas, embora demonstrassem com frequência ausência de fé, foram elogiados por sua fé para atravessar o Mar Vermelho e para derrotar Jericó. A prostituta pagã Raabe, que ajudou Israel a derrotar Jericó, tornou-se ancestral de Cristo e aqui em Hebreus foi honrada por sua fé. O hall da fé inclui inúmeros outros santos do Antigo Testamento, muitos deles não mencionados pelo nome, que suportaram o insuportável porque viram o invisível. Nós que vimos o cumprimento da fé dessas pessoas, somos desafiados a sermos pessoas de fé como elas. No capítulo 12, temos a aplicação do capítulo anterior, pois uma vez que temos tantos bons exemplos de fé que nos inspiram, devemos deixar de lado todos os obstáculos, arrepender-nos de todos os nossos pecados conhecidos e correr a corrida de fé que Deus planejou para cada um de nós, mantendo nossos olhos fixos em Jesus, a razão de nossa fé e nosso melhor exemplo de perseverança fiel e resistência leal. A disciplina do Senhor deve ser aceita com alegria, como uma oportunidade de crescimento. A disciplina de um cristão pecador não quer dizer condenação, mas antes confirmação, demonstrando que pertencemos a Deus. A questão real não se trata de apenas quantos erros o cristão comete, mas quanto ele aprende com esses erros. O salmista falou sobre o quanto a pessoa disciplinada por Deus é feliz, conforme você pode ler no Salmo 94, versículo 12. Aqueles que enfrentam lutas na fé devem buscar a vida santa e o amor fraternal. Esaú é um exemplo negativo, pois vendeu seu direito de primogenitura e perdeu a bênção. A tristeza dele só veio à tona quando percebeu que também perderia os benefícios materiais. O monte e o homem da lei foram contrastados com Cristo e o Monte Sião. O monte e o homem da graça. Encontrar Deus no Monte Sinai foi realmente uma experiência assombrosa, mas Cristo e sua nova aliança são incomparavelmente maior. Mais uma vez veio a exortação para não nos desviarmos do Evangelho. A voz de Deus fez a terra tremer no Monte Sinai, mas um dia o Senhor fará os céus e a terra tremerem no julgamento. Aqueles que aceitam a graça do Senhor, entretanto, recebem um reino inabalável. A percepção dessas verdades deve produzir reverência e temor em nossos corações. No capítulo 13, o escritor conclui com várias exortações em relação à vida das pessoas e da igreja. Devemos ser hospitaleiros como os estrangeiros, pois alguns, como Abraão e Ló, recepcionaram anjos sem saber que estavam fazendo isso. Devemos demonstrar preocupação com todos que estão sendo maltratados. Devemos ser fiéis aos nossos votos matrimoniais. Devemos evitar o materialismo e submeter-se aos líderes.
Devemos respeitar nossos líderes espirituais e obedecer a eles por causa de seu ensinamento e exemplo, e por causa da tremenda responsabilidade deles por nossa alma. Também devemos orar por eles. Devemos evitar as heresias como as dos judaizantes, focando, ao contrário, Cristo e sua oferta simples e imutável de salvação. Jesus, o verdadeiro Cordeiro sacrificial, sofreu fora das portas da cidade de Jerusalém, e os destinatários judeus cristãos da carta foram incentivados a compartilhar a desonra de Cristo, ficando fora das portas do judaísmo. Os cristãos de todos os tempos devem viver separados de todas essas coisas que ocupam os não cristãos, percebendo que sua morada está no céu, não na terra. Devem adorar a Deus continuamente por intermédio de palavras e ações e suportar a desonra em quaisquer ações que Ele os chamar a realizar. A carta aos Hebreus acaba com a oração do escritor para que Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, unja a cada um de nós com seu imenso poder. E esse também é meu desejo e oração, que o Senhor Deus faça transbordar o poder dele em toda a sua vida, te conduzindo a uma contínua perseverança nele e no Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aqui finalizo mais essa carta, esperando você no próximo livro ou carta, querendo Deus.